Seja bem-vindo à série de audiobooks no canal World Champion. Hoje começaremos com Ciência e Comportamento Humano de B.F. Skinner. Fique ligado e aproveite essa incrível jornada de conhecimento e descobertas sobre a mente humana. Capítulo 1. A ciência pode ajudar? O mau uso da ciência. Aí pela metade do século XVII entendia-se que a Terra era envolvida por um oceano de ar, assim como sua maior parte estava coberta por água. Um cientista da época, Francesco Lana, sustentava que um navio mais leve que o ar podia flutuar sobre esse mar, e sugeriu como este navio deveria ser construído. Não pôde realizar uma experiência prática com a invenção, mas via somente uma razão pela qual pudesse não dar resultado de acordo com ele. Deus nunca permita que essa invenção se concretize, pelas diversas consequências que poderiam perturbar o governo civil dos homens. Pois quem não vê que nenhuma cidade estaria segura contra ataques, desde que nosso navio poderia a qualquer hora pairar diretamente sobre ela, e descendo poderia descarregar soldados. O mesmo aconteceria às casas particulares e aos navios no mar, porque nosso navio descendo dos ares para as velas dos navios do mar, poderia cortar suas cordas, e, sem descer os escaleres de combate, poderia subjugá-los, matar seus homens, queimar os navios através de aparelhos artificiais e balas de fogo. E isto poderia fazer não só aos navios, mas também aos grandes edifícios, castelos, cidades, com tal segurança que não poderiam ser atingidos por aqueles que estivessem embaixo. As reservas de Lana eram infundadas. Previu a moderna guerra aérea em detalhes surpreendentemente acurados, com paraquedistas, metralhadoras e bombardeios. Ao contrário de suas expectativas, Deus permitiu que seu invento se concretizasse. E o homem também. Este relato acentua a irresponsabilidade com que a ciência e os produtos da ciência têm sido tratados. O poder do homem parece ter aumentado desproporcionalmente a sua sabedoria. Nunca esteve antes em melhor posição de construir um mundo sadio, alegre e produtivo. Contudo, as coisas nunca pareceram tão difíceis. 2 exaustivas guerras mundiais em apenas meio século não trouxeram a segurança de uma paz final. Os sonhos de progresso em direção a uma civilização superior foram destruídos pelo espetáculo da morte de milhões de inocentes. O pior, todavia, talvez esteja por acontecer. Mesmo que os cientistas não iniciem uma reação em cadeia que destrua o mundo, as perspectivas mais plausíveis são apenas um pouco menos desconcertantes. Em face desta condição aparentemente desnecessária, homens de boa vontade encontram-se desamparados ou com medo de agir. Alguns são tomados de profundo pessimismo. Outros atacam cegamente numa contra-agressão, em grande parte dirigida contra a própria ciência. Despojada de sua posição de prestígio, desacredita-se a ciência como arma perigosa nas mãos de pessoas que não a entendem. Em qualquer época é sempre a mais conspícua de suas características responsabilizada pelas dificuldades. No século XX é a ciência que desempenha o papel de bode expiatório. Mas o ataque não é inteiramente injustificado. A ciência tem se desenvolvido desigualmente. Ao atacar primeiro os problemas mais fáceis, vem aumentando nosso domínio sobre a natureza inanimada, sem nos preparar para os sérios problemas sociais que daí decorrem. As tecnologias baseadas na ciência são perturbadoras. Grupos isolados, de gente relativamente estável, entram em contato uns com os outros e perdem seu equilíbrio. Indústrias surgem para as quais a vida da comunidade pode não estar preparada, enquanto outras desaparecem deixando milhões de pessoas desajustadas para o trabalho produtivo. A aplicação da ciência evita a fome e as pragas e diminui os índices de mortalidade, apenas para aumentar a população da Terra além do alcance dos sistemas estabelecidos de controle cultural ou governamental. A ciência fez as guerras mais terríveis e mais destrutivas. A maior parte disto não se fez deliberadamente, mas se fez. E, como os cientistas são necessariamente homens de alguma inteligência, poder-se-ia esperar que estivessem preparados e alertas para estas consequências. A ciência como um corretivo. Uma outra solução é mais compatível com o pensamento moderno. Talvez não seja a ciência que está errada, mas sua aplicação. Os métodos da ciência têm tido um sucesso enorme onde quer que tenham sido experimentados. Apliquemo-los então aos assuntos humanos. Não precisamos nos retirar dos setores onde a ciência já avançou. É necessário apenas levar nossa compreensão da natureza humana até o mesmo grau. Na verdade, esta é nossa única esperança.
Se pudermos observar cuidadosamente o comportamento humano, de um ponto de vista objetivo e chegar a compreendê-lo pelo que é, poderemos ser capazes de adotar um curso mais sensato de ação. A necessidade de estabelecer este equilíbrio é hoje amplamente sentida, e aqueles que são capazes de controlar a direção do progresso científico estão agindo de acordo. Compreende-se que não há nenhum interesse em fomentar a ciência da natureza, a não ser que inclua uma ponderável ciência da natureza humana, pois só neste caso os resultados serão sabiamente aplicados. É possível que a ciência tenha vindo em socorro e que a ordem seja finalmente alcançada na esfera dos assuntos humanos. A ameaça à liberdade. Há, todavia, uma dificuldade. A aplicação da ciência ao comportamento humano não é tão simples como parece. Muitos daqueles que a defendem estão simplesmente procurando os fatos. Para eles, ciência é pouco mais que uma observação cuidadosa. Desejam avaliar o comportamento humano como realmente é, em vez de verificar como parece ser através da ignorância ou dos preconceitos, e depois tomar decisões firmes e caminhar rapidamente para um mundo melhor. Entretanto, o modo pelo qual a ciência tem sido aplicada em outros campos mostra que há alguma coisa a mais. A ciência não se preocupa somente com o obter os fatos, depois do que se poderia agir, de maneira não científica, com mais sabedoria. A ciência fornece a sua própria sabedoria. Conduz a uma nova concepção do assunto, um novo modo de pensar sobre aquela parte do mundo a que se dedicou. Se quisermos desfrutar das vantagens da ciência no campo dos assuntos humanos, devemos estar preparados para adotar o modelo de comportamento de trabalho para o qual a ciência conduz inevitavelmente. Mas poucos dentre os que defendem a aplicação de métodos científicos, AOS, problemas atuais, estão desejosos de ir tão longe. A ciência é mais que a mera descrição dos acontecimentos à medida que ocorrem. É uma tentativa de descobrir ordem, de mostrar que certos acontecimentos estão ordenadamente relacionados com outros. Nenhuma tecnologia prática pode basear-se na ciência até que estas relações tenham sido descobertas. Mas a ordem não é somente um produto final possível, é uma concepção de trabalho que deve ser adotada desde o princípio. Não se podem aplicar os métodos da ciência em assunto que se presume ditado pelo capricho. A ciência não só descreve, ela prevê. Trata não só do passado, mas também do futuro. Nem é previsão sua última palavra. Desde que as condições relevantes possam ser alteradas, ou de algum modo controladas, o futuro pode ser manipulado. Se vamos usar os métodos da ciência no campo dos assuntos humanos, devemos pressupor que o comportamento é ordenado e determinado. Devemos esperar descobrir que o que o homem faz é o resultado de condições que podem ser especificadas e que, uma vez determinadas, poderemos antecipar e, até certo ponto, determinar as ações. Esta possibilidade desagrada a muitas pessoas por se opor a uma tradição de longo tempo, que encara o homem como um agente livre, cujo comportamento é o produto, não de condições antecedentes específicas, mas de mudanças interiores espontâneas. As filosofias preponderantes da natureza humana reconhecem uma vontade interna que tem a força de interferir com as relações causais e que toma impossíveis a previsão e o controle do comportamento. Sugerir que abandonemos esta noção é ameaçar muitas crenças acalentadas e destruir o que parece ser uma concepção produtiva e estimulante da natureza humana. O ponto de vista alternativo insiste em reconhecer forças coercivas na conduta humana, que podemos preferir ignorar. Ameaça nossas aspirações, quer materiais, quer espirituais. Apesar do quanto possamos ganhar ao admitir que o comportamento humano é objeto próprio de uma ciência, nenhuma pessoa que seja um produto da civilização ocidental pode assim pensar sem uma certa luta interior. Nós, simplesmente, não queremos esta ciência. Conflitos desta mesma espécie não são desconhecidos na história da ciência. Quando se mostrou ao leão de Esopo uma pintura na qual um homem matava um leão, ele comentou desdenhosamente: o artista era obviamente um homem. As crenças primitivas sobre o homem e seu lugar na natureza são geralmente lisonjeiras. A desagradável responsabilidade da ciência tem sido a de pintar um quadro mais realista. A teoria copernicana do sistema solar afastou o homem de sua proeminente posição de centro das coisas. Hoje aceitamos esta teoria sem emoção, mas inicialmente encontrou enorme resistência. Darwin desafiou a prática de segregação na qual o homem se colocava firmemente à parte dos animais.
A dura luta que aí surgiu não terminou ainda. Contudo, se bem que Darwin tivesse colocado o homem no seu lugar biológico, não lhe negou uma possível posição de senhor. Faculdades especiais ou uma capacidade especial para ação criadora e espontânea talvez tenham surgido no processo da evolução. Quando agora se discute esta distinção, surgem novos atritos. E assim concluímos mais uma fascinante imersão no mundo da ciência comportamental, através da obra Ciência e Comportamento Humano, de B.F. Skinner. Até a próxima audição, onde continuaremos nossa jornada por conhecimento e compreensão. Obrigado por nos acompanhar no canal World Champion.